Vamos começar no verso 25. 30 versos 25. Amém? Amém. E aconteceu que com Raquel deu à luz a José. Disse Jacó a Labão: deixa-me ir de volta ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelos quais eu tenho servido, e eis-me-ei, pois tu sabes o serviço que eu tenho feito. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor a ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que eu o darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como cresceu o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor tem te abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Se me fizeres isto, tomarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. Isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã. Quando vierdes, o meu salário estiver diante de tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras, e negro entre os cordeiros, será tido por fortuna. Então disse Labão: está bem, que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que haviam brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó. Apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e aldereira e castanheira, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nelas havia. E pôs estas varas que tinham descascado entre frente aos rebanhos, nos canos e pias de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas e salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para os listrados e para todo o negro entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, separando o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos diante dos olhos do rebanho, para que concebesse diante das varas. Mas quando era fraco o rebanho, não punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó.
E cresceu o homem em grande maneira e teve muitos rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. Até ali nós vamos hoje. Glória a Deus. No versículo 25, começa a história peculiar que poucos parecem entender, contudo compreender o raciocínio de Jacó. Quanto ao estranho acordo que ele fez, Labão pode nos ajudar a perceber melhor o desenvolvimento do seu caráter. Jacó serviu Labão por 14 anos. Agora ele desejava partir e voltar para o seu pai em Canaã. Entretanto, Labão queria muito que Jacó ficasse em sua casa, pois Deus abençoou tudo que Jacó fazia. E assim Labão ficou rico. Determina-te o teu salário, que te darei, disse Labão no versículo 28. Vê só, uma pessoa abençoada, né? Uma pessoa abençoada por Deus, quando está perto de outra pessoa, geralmente sempre ela é abençoada junto, né? Esse é a aula de hoje que temos que tirar disso aqui. No verso 28, tentando convencer Jacó de ficar, nada me darás, respondeu Jacó. Essa resposta dele é essencial para entender tudo, pois uma leitura desatenta da história pode fazer parecer que Jacó separou os animais listrados e malhados do rebanho de Labão como seu pagamento, mas não foi isso que aconteceu. Jacó separou os animais listrados e malhados e os entregou a Labão, cujos seus filhos levaram a uma distância de 3 dias de viagem. Então não tinha como dar errado, né? Para Labão, né? Então Jacó ficou apenas com os animais brancos. Na última parte do versículo 32, Jacó não estava dizendo que as ovelhas malhadas e listradas que ele apartou do rebanho seriam seu salário. Em vez disso, as palavras de Jacó foram: nada me darás. Os animais listrados e malhados foram entregues aos filhos de Labão, que os levaram embora. Na verdade, Jacó estava dizendo que no futuro, qualquer animal listrado e malhado, nascido no rebanho que ele cuidasse, seria o seu salário. Aos olhos de Labão, isso seria impossível de acontecer, pois Jacó ficaria apenas com animais brancos. Como seria possível isso? Só com a mão de Deus, né? Seria possível isso. E assim é na nossa vida, né? Na nossa vida a gente tem que ter fé. É o que Jacó teve aqui. Como os animais de cor branca poderiam gerar animais de cor listradas e malhadas. Por causa disso, Labão concordou, porque Labão era esperto, né? Imediatamente com a proposta: tomara que seja conforme a tua palavra. Versículo 34. Agora, ainda mais importante, ao início do versículo 33. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vierdes o meu salário, estiver diante da tua face. Esta declaração reveladora
marca um avanço profundo no desenvolvimento do caráter de Jacó. Quando Jacó chegou a Padã Aram, ele era um manipulador, ganancioso, que confiava em suas próprias habilidades e artimanhas para conseguir o que queria. Porém, esse período de 14 anos servindo a Labão, durante os quais Labão sempre enganou, mas Deus sempre abençoou em tudo o que fazia. Quem é abençoado por Deus, não adianta fazer trapaça, que sempre as promessas vão se cumprir na vida dele. Causaram uma transformação em Jacó e ele havia progredido a ponto de demonstrar uma conduta justa, por agora acreditar que Deus lhe daria bênção e prosperidade. Sem dúvida, essa foi uma significativa mudança de coração e um grande avanço em direção a um caráter justo. No versículo 37, começa algo igualmente estranho sobre os galhos de álamo e alvereira e castanheira. Muitos comentaristas sugerem o uso de algum tipo de magia, ou que aquelas varas descascadas tinham a intenção de fazer com que as ovelhas imitassem as listras das varas e dessem a luz aos animais listrados. Mas é óbvio que Jacó não estava envolvido em nenhum tipo de magia. Atente-se para o versículo 38. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha beber, e conceberam vindo a beber. A palavra conceber é traduzido no hebraico yashan, que significa literalmente estar com calor, o que, tratando-se de animais, pode significar estar no cio. Ao descascar estas varas verdes, no versículo 37, Jacó fez com que a seiva delas ficasse exposta, provavelmente misturando na água dos bebedores. Talvez eles acreditassem que esse aditivo na água ajudaria a aquecer os animais. Também se sugeriu que as varas descascadas foram usadas como uma espécie de cerca rural montado quando os rebanhos vinham beber, para mantê-los juntos por mais tempo, para o acasalamento. Os versículos 41 e 42 também nos informam que Jacó praticava a reprodução seletiva, garantindo que melhores animais do rebanho se sujeitassem ao tratamento da água. Aí ele escolhia os mais fortes então não é só milagre, Deus ajudou, ele fez o serviço dele, ele selecionou para que desse certo também, fez o serviço dele, fez o trabalho, que nem nós fizemos o nosso trabalho também, trabalhamos e aí as coisas dão certo. Se fizemos errados, aí não podemos culpar a Deus, né? Mas nada disso surtiu o efeito que Jacó desejava. Estas ações apenas ajudavam a selecionar quais ovelhas se reproduziriam naquele momento. Então foi Deus quem provocou esta coloração incomum das ovelhas.
como disse Jacó, testificará por mim a minha justiça. A reprodução de ovelhas listradas foi a resposta de Deus, a justiça de Jacó. E de fato, mais tarde vemos que Labão, ao ver os resultados, continuou mudando o acordo sobre quais ovelhas Jacó receberia. Em todos os casos, Deus continuou beneficiando Jacó ademais. Jacó explicou às suas esposas: Deus não lhe permitiu que Labão me fizesse mal. Quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. Enfim, Jacó amadureceu muitíssimo enquanto estava a serviço de Labão. Ele havia abandonado a sua atitude gananciosa e manipuladora e entendeu que a prosperidade e a proteção dependem de uma conduta justa diante de Deus. E por isso Deus o recompensou e o fez prosperar. Houve a justiça de Deus sobre as ações de Jacó. Mas Labão disse assim, no versículo 27, lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique por meio de adivinhação. Descobri em algumas Bíblias tem essa tradução, adivinhação. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. De bobo, Labão não tinha nada, né? Pois Jacó serviu Labão 7 anos por Raquel, né? E aí Labão falou, mais uma vez, ele entregou Lia, né? Entregou Lia, porque aí ele falou que na terra dele era de costume, a primogenitora da casa tinha que casar primeiro, né? Lá Jacó fez mais outro acordo, mais 7 anos de trabalho. Mais 7 anos de trabalho para ficar com Raquel, que ele amava. Pensa só que amor foi esse, né? Que amor foi esse? Trabalhar primeiro 7 anos, depois recebeu outra, e aí se submeteu a mais 7 anos de trabalho. Pensa só, meus irmãos, o que é isso? Às vezes vemos casamentos assim, e hoje em dia que mal começou, já terminou, né? E este homem aqui, ele trabalhou 7 anos por uma, e depois teve que trabalhar mais 7 anos de novo por Raquel, né? É uma coisa, é só muita fé em Deus, né? Muita fé em Deus, isso aí. E uma coisa que eu queria falar, em Mateus está escrito, como é que está escrito em Mateus 26, 41, quem sabe? É orai e vigiai? Vigiai e orai, né? Por isso que a gente sempre tem que vigiar, porque está escrito em Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação.
O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, sempre temos que vigiar com quem a gente anda, com quem a gente não é discriminar as pessoas, mas andando com pessoas que não são corretas, às vezes o pecado pode nos contaminar, né? E levar-nos junto. E se andarmos com pessoas corretas, a bênção certamente virá. Labão era tio de Jacó, irmão de Rebeca. Labão pediu a Jacó para ficar, porque ele percebeu que a presença de Jacó lhe trouxe bênçãos. Não era por adivinhação, não. Ele sabia que estar perto do abençoado traria bênçãos para ele. Merecer sua consideração significava ser valorizado e respeitado por Jacó. Labão descobriu que o Senhor o abençoou por causa de Jacó por meio de adivinhação. Jacó ficou surpreso e talvez um pouco cético em relação a estas palavras de Labão. Essa passagem nos ensina que, embora Jacó e Labão tinham tido uma relação complicada, Deus usou Jacó para abençoar Labão. Essa passagem se relaciona com a história geral de Jacó na Bíblia, porque mostra como ele foi abençoado por Deus e como sua presença trouxe bênção para aqueles ao seu redor. O significado espiritual desta passagem é que Deus pode usar qualquer pessoa para abençoar os outros, mesmo aqueles que não necessariamente amigos ou aliados. Qualquer pessoa pode ser abençoada por quem é abençoado. Podemos explicar essa passagem em nossas vidas. Podemos aplicar essa mensagem para as nossas vidas. Hoje, lembrando que Deus pode usar nossas vidas para abençoar os outros, mesmo que não tenhamos uma relação perfeita com Ele. E é isso que eu tinha para falar hoje.